A paz do Senhor Jesus Cristo, meus queridos amigos, irmãos, pessoas que estão conosco nesse projeto santo e abençoado de lermos a palavra de Deus, amém? A palavra de Deus que é a verdade que cura, que liberta, que transforma e que nos leva para o céu, para eu e você que cremos em o nome do Senhor Jesus Cristo, este nome que tem poder, é o nome sobre todo e qualquer outro nome, nos céus, na terra ou debaixo da terra. Toda língua há de confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai, amém? Então é isso que nós cremos, acreditamos e temos fé nisso, né? E por causa disso nós somos justificados pela fé, amém? Somos circuncidados no nosso coração e nós assim fazemos parte, né? Somos participantes das bênçãos de Abraão, né? Então, por isso, né, pela fé em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né, quando nós cremos no nome dele, nós nos tornamos filhos de Deus, amém? E por isso nós estamos aqui, porque aquele que é de Deus ouve a palavra de Deus, né? Ele ama a verdade, ele procura andar na verdade, né? Não somente anda, mas ele procura andar na verdade. Ninguém será perfeito, né? Nisso, porque nós somos falhos, errantes, mas o Espírito Santo de Deus está aqui para nos ajudar, para nos auxiliar, né? É o outro Consolador que nos foi outorgado por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para que nós não ficássemos órfãos de pai nem de mãe, amém? Então, é possível sim você agradar a Deus, fazer a vontade dele, né? Porque os mandamentos do Senhor, diz a palavra de Deus, que não são pesados. Então, é necessário que você se aborreça, que você apanhe a sua cruz e siga ao Senhor. Assim, né, você vai ser discípulo de Jesus. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, apanhe a sua cruz e siga-me. Então, nós queremos seguir o Senhor Jesus Cristo, é por isso que nós estamos aqui nos debruçando diante da palavra dele, estamos aqui nesse propósito de leitura da palavra dele, para cada dia mais e mais estarmos, né, com a nossa mente fixada na palavra de Deus, né, renovar a nossa mente com a palavra de Deus, né, para não nos conformarmos com este presente século, com este mundo que jaz no poder do maligno, amém? Então, é necessário que nós renovemos a nossa mente com a palavra de Deus, amados, né? Para que a gente não venha se conformar com coisas que estão acontecendo neste mundo, que não é do agrado do Senhor, que não é da vontade de Deus. Deus não está no negócio, né? As pessoas querem fazer coisas, né, e colocarem elas como sendo coisas normais, né? Que Deus aceita, que Deus, né, é bom, que Ele é amor, né? E fazem coisas que não é do agrado do Senhor, como se, né, fossem coisas naturais, e não são. Então nós temos que saber que pecado é pecado, desde o começo da antiguidade até hoje, continua sendo pecado, né? E nós vamos hoje darmos continuidade à nossa leitura já do quarto livro histórico, né? Nós estamos no quarto livro histórico e no nono livro da Bíblia, né? Nós começamos em Gênesis, no Novo Testamento, com 5 livros de Moisés, que é o Pentateuco, né? Chamado Pentateuco. E agora nós estamos aqui no quarto livro, que é 1 Samuel. Então são 9 livros já que nós lemos do Velho Testamento. O Novo nós já fizemos a leitura, começamos lá em Mateus, são 27 livros. E nós temos 39 livros do Velho Testamento para lermos toda a Bíblia, amém? E nós vamos ler hoje capítulo 3, 4, 5 e 6. E vamos começar a nossa leitura, né? Deus fala com Samuel em sonhos. Capítulo 3. E o jovem Samuel serviu ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias, não havia visão manifesta.
E sucedeu naquele dia que, estando Eli deitado no seu lugar, e os seus olhos se começavam já a escurecer, que não podia ver, e estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel e disse ele: eis-me aqui. E correu a Eli e disse: eis-me aqui, porque tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei eu, torna a deitar-te. E foi e se deitou. E o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel. Samuel se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, porque tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei eu, filho meu, torna a deitar-te. Porém, Samuel ainda não conhecia o Senhor e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, porque tu me chamaste. Então entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem. Pelo que Eli disse a Samuel: vai-te deitar, e há de ser que, se te chamar, dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. Então veio o Senhor e ali esteve, chamou como das outras vezes, e Samuel, Samuel, e disse: Samuel, fala, porque o teu servo ouve. E disse o Senhor a Samuel: eis aqui vou eu a fazer uma coisa em Israel, a qual todo que ouvir lhe tinirão ambas as orelhas. Naquele mesmo dia suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado contra a sua casa, começá-lo-ei e acabá-lo-ei, porque já eu lhe fiz saber que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque fazendo-se os seus filhos exagráveis não os repreendeu. Portanto, jurei à casa de Eli que nunca jamais será expiada a iniquidade da casa de Eli com sacrifício nem com oferta de manjares. Samuel conta a visão a Eli, e Samuel ficou deitado até pela manhã, e então abriu as portas da casa do Senhor, porém temia Samuel relatar esta visão a Eli. Então chamou Eli a Samuel e disse: Samuel, meu filho, e disse ele: eis-me aqui. E ele disse: que palavra é a que te falou? Peço-te que não encubras, assim Deus te faça, e outro tanto, se me encobrires alguma palavra de todas as palavras que te falou. Então Samuel lhe contou todas aquelas palavras, e nada lhe encobriu. E disse ele: é o Senhor, faça o que bem parecer aos seus olhos. Crescia Samuel, o Senhor era com ele, e uma de todas as suas palavras deixou cair em terra. E todo Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado por profeta do Senhor. E continuou o Senhor a aparecer em Siló, porquanto o Senhor se manifestava a Samuel em Siló pela palavra do Senhor. Capítulo 4, os filisteus vencem os israelitas. E veio a palavra de Samuel a todo Israel. Israel saiu em encontro, a peleja aos filisteus, e se acampou junto a Ebenezer. E os filisteus se acamparam junto a Afeca, e os filisteus se dispuseram em ordem de batalha para sair de encontro a Israel. E estendendo-se a peleja, Israel foi ferido diante dos filisteus, porque feriram na batalha no campo uns 4.000 homens. E tornando o povo ao real, disseram aos anciãos de Israel: porque nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Tragamos de Siló a arca do concerto do Senhor, e venha no meio de nós, para que nos livre da mão de nossos inimigos. Enviou, pois, o povo a Siló, e trouxeram de lá a arca do concerto do Senhor dos Exércitos, que habita entre os querubins. E os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, estavam ali com a arca do concerto de Deus. E sucedeu que, vindo a arca do concerto do Senhor ao arraial, todo Israel jubilou com grande júbilo, até que a terra estremeceu. E os filisteus, ouvindo a voz do júbilo, disseram: que voz de tão grande júbilo é esta no arraial dos hebreus? Então souberam que a arca do Senhor era vinda ao arraial, pelo que os filisteus se atemorizaram, porque diziam: Deus veio ao arraial, e diziam mais: ai de nós, que tal nunca sucedeu antes. Ai de nós, quem nos livrará da mão desses grandiosos deuses?
Estes são os deuses que feriram os egípcios com todas as pragas junto ao deserto. Esforçai-vos e sede homens, ó filisteus, para que porventura não venhais a servir aos hebreus, como eles serviram a vós. Sede, pois, homens e pelejai. Então pelejaram os filisteus, e Israel foi ferido, e fugiram cada um para a sua tenda, e foi tão grande o estrago que caíram de Israel 30.000 homens de pé. A arca é tomada, Ofni e Finéias são mortos. E foi tomada a arca de Deus, e os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, morreram. Então correu da batalha um homem de Benjamim, e chegou no mesmo dia a Siló, e trazia as vestes rotas e a terra sobre a cabeça. E chegando-se ele, eis que Eli estava assentado sobre uma cadeira, vigiando ao pé do caminho, porquanto seu coração estava tremendo pela arca de Deus. Entrando, pois, aquele homem a anunciar isso na cidade, toda a cidade gritou, e ali, ouvindo a voz do grito, disse: que voz de alvoroço é essa? Então chegou aquele homem a grande pressa e veio e anunciou a Eli. E era Eli da idade de 98 anos, e estavam seus olhos tão escurecidos que já não podia ver. E disse aquele homem a Eli: eu sou o que venho da batalha, porque eu fugi hoje da batalha. E disse ele: que coisa sucedeu, filho meu? Então respondeu que trazia as novas, e disse: Israel fugiu de diante dos filisteus, e houve também grande destroço entre o povo, e além disso também teus 2 filhos, Ofni e Finéias, morreram, e a arca de Deus é tomada. A morte de Eli e da mulher de Finéias. E sucedeu que, fazendo ele menção da arca de Deus, Eli caiu da cadeira para trás da banda da porta, quebrou-se-lhe o pescoço e morreu, porquanto o homem era velho e pesado, e tinha ele julgado a Israel 40 anos. E estando sua nora, a mulher de Finéias, grávida e próxima ao parto, e ouvindo estas novas de que a arca de Deus era tomada, e de que seu sogro e seu marido morreram, encurvou-se e deu à luz, porquanto as dores lhe sobrevieram. E ao tempo em que ia morrendo, disseram as mulheres que estavam com ela: não temas, pois tiveste um filho. Ela, porém, não respondeu, nem fez caso disso, mas chamou o menino Icabó, dizendo: foi-se a glória de Israel, porquanto a arca de Deus foi levada, presa, e por causa de seu sogro e de seu marido. E disse mais: de Israel a glória é levada, presa, pois é tomada a arca de Deus. Capítulo 5. A arca na terra dos filisteus causa-lhes aflições. E os filisteus, pois, tomaram a arca de Deus e a trouxeram de Ebenezer a Asdod. E tomaram os filisteus a arca de Deus e a meteram na casa de Dagom e a puseram junto a Dagom. Levantando-se, porém, de madrugada os de Asdod no dia seguinte, eis que Dagom estava caído com o rosto em terra diante da arca do Senhor. E tomaram a Dagom e tornaram a pô-lo no seu lugar. E levantando-se de madrugada no dia seguinte, pela manhã, eis que Dagom jazia caído com o rosto em terra diante da arca do Senhor, e a cabeça de Dagom e ambas as palmas de suas mãos cortadas sobre o limiar, somente o tronco ficou a Dagom, pelo que nem os sacerdotes de Dagom, nem nenhum de todos os que entram na casa de Dagom pisaram o limiar de Dagom em Asdod até o dia de hoje. Porém, a mão do Senhor se agravou sobre os de Asdod, os assolou e os feriu com hemorroidas, a Asdod e aos seus termos. Vendo então os homens de Asdod que assim era, disseram: não fique conosco a arca do Deus de Israel, pois a sua mão é dura sobre nós e sobre Dagom, nosso Deus. Pelo que enviaram e congregaram a si todos os príncipes dos filisteus e disseram: que faremos nós da arca do Deus de Israel? E responderam: a arca do Deus de Israel dará volta a Gate. Assim a rodearam com a arca do Deus de Israel, e sucedeu que, desde que a rodearam com ela, a mão do Senhor veio contra aquela cidade, com muito grande vexação,
pois feriu os homens daquela cidade, desde o pequeno até o grande, e tinham hemorroidas nas partes secretas. Então enviaram a arca de Deus a Ecrom. Sucedeu, porém, que, vindo a arca de Deus a Ecrom, os de Ecrom exclamaram, dizendo: transportaram para nós a arca do Deus de Israel, para nos matarem a nós e ao nosso povo. E enviaram e congregaram a todos os príncipes dos filisteus e disseram: enviai a arca do Deus de Israel e tornem para o seu lugar, para que não mate nem a nós, nem ao nosso povo. Porque havia mortal vexação em toda a cidade, e a mão de Deus muito se agravara ali. E os homens que não morriam eram tão feridos com hemorroidas que o clamor da cidade subia até o céu. Capítulo 6. Os filisteus enviam a arca para fora da sua terra. Havendo, pois, estado a arca do Senhor na terra dos filisteus 7 meses, os filisteus chamaram os sacerdotes e os adivinhadores, dizendo: que faremos nós da arca do Senhor, fazendo saber como a tornaremos a enviar ao seu lugar. Os quais disseram: se enviardes a arca do Deus de Israel, não a envieis vazia, porém sem falta lhe enviareis uma oferta para expiação da culpa, então sereis curados, se vos fará saber, porque a sua mão se não tira de vós. Então disseram: com a expiação da culpa que lhe havemos de oferecer, e disseram, segundo o número dos príncipes dos filisteus, 5 hemorroidas de ouro e 5 ratos de ouro, porquanto a praga é uma mesma sobre todos vós e sobre todos os vossos príncipes. Fazei, pois, umas imagens das vossas hemorroidas e as imagens dos vossos ratos que andam destruindo a terra, e dai glória ao Deus de Israel. Porventura aliviará a sua mão de cima de vós, e de cima dos vossos vosso Deus, e de cima da vossa terra. Porque, pois, endureceríeis o coração como os egípcios, e Faraó endureceram o coração, porventura, depois de os haverem tratado tal mal, não os deixaram ir, e eles não se foram? Agora, pois, tomai e fazei-vos um carro novo, e tomai 2 vacas que criem, sobre as quais não tenham subido o jugo, e atai as vacas ao carro, e levai os seus bezerros de após elas para casa. Então tomai a arca do Senhor, e ponde-a sobre o carro, e metei num cofre ao seu lado as figuras de ouro que lhe haveis de oferecer em expiação da culpa, e assim a enviareis para que se vá. Veja então, se subir pelo caminho do seu termo a Bet-Semes, foi ele que nos fez este grande mal, e se não, saberemos que não nos tocou a sua mão, e que isso nos sucedeu por acaso. E assim fizeram aqueles homens, e tomaram 2 vacas que criaram, e as ataram ao carro e os seus bezerros, encerraram em casa, e puseram a arca do Senhor sobre o carro, como também o cofre com os ratos de ouro, e com as imagens das suas hemorroidas. Então as vacas se encaminharam diretamente pelo caminho de Bet-Semes, e seguiam o mesmo caminho, andando e berrando, sem se desviarem nem para a direita nem para a esquerda. E os príncipes dos filisteus foram atrás delas até o termo de Bet-Semes. A arca chega a Bet-Semes. E andavam os de Bet-Semes fazendo a cega do trigo no vale, e levantando os olhos viram a arca, e vendo-a se alegraram. E o carro veio ao campo de Josué, o Bet-Semita, e parou ali. E ali estava uma grande pedra, e fenderam a madeira do carro, e ofereceram as vacas ao Senhor em holocausto. E os levitas desceram a arca do Senhor, como também o cofre que estava junto a ela, em que estavam as obras de ouro, e puseram-nos sobre aquela grande pedra. E os homens de Bet-Semes ofereceram holocaustos e sacrificaram sacrifícios ao Senhor no mesmo dia. E vendo aquilo, os 5 príncipes dos filisteus voltaram para Ecrom no mesmo dia. Estas, pois, são as hemorroidas de ouro que enviaram os filisteus ao Senhor em expiação da culpa por Asdod, uma por Gaza, outra por Asquelon, outra por Gate, outra por Ecrom, outra como também os ratos de ouro, segundo o número de todas as cidades dos filisteus, pertencentes aos 5 príncipes, desde as cidades fortes até as aldeias e até Abel, a grande pedra sobre a qual puseram a arca do Senhor, que ainda está até o dia de hoje no campo de Josué.
o Bet-Semita. E feriu o Senhor os homens de Bet-Semes, porquanto olharam para dentro da arca do Senhor, até ferir do povo 50.070 homens. Então o povo se entristeceu, porquanto o Senhor fizera tão grande estrago entre o povo. Então disseram os homens de Bet-Semes: quem poderia estar em pé perante o Senhor, este Deus santo? E a quem subirá desde nós? Enviado, pois, mensageiro aos habitantes de Quiriate-Jearim, dizendo: os filisteus remeteram a arca do Senhor, descei, pois, e fazei-a subir para vós. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Nós finalizamos hoje aqui a leitura do capítulo 3, 4, 5 e 6, né, de 1 Samuel, né, onde Deus, né, falou ali pela primeira vez a Samuel, né, onde ele ouviu a voz do Senhor, dizendo tudo aquilo que havia de fazer contra, né, a casa do sacerdote Eli, né, e contra os seus filhos. E assim, né, Deus também fez com que o povo de Israel perdesse a batalha diante dos filisteus, né? E a arca tinha sido levada para a cidade, né, de Asdod, e ficou ali, aonde a mão do Senhor pesou sobre todo o povo, né, sobre os seus deuses, e eles acabaram enviando de volta a arca do Senhor, né, pela praga, né, que acometeu todo aquele povo ali filisteu. Amém? Nós vamos agradecer ao Senhor, nós vamos, né, reverenciá-lo mais uma vez por esta grande bênção e vitória de termos aqui, né, mais uma vez completado mais uma leitura da palavra do Senhor. Eu estou aqui para te ajudar nesse processo, né, de propósito, que é ler toda a palavra de Deus nesse ano de 2025, conhecer ela de Gênesis, Apocalipse, né, e eu estou aqui contigo nessa empreitada, mostrando que é possível sim nós separarmos um tempo de qualidade para não somente lermos a palavra de Deus, né, mas meditarmos nela, nos prostrarmos diante dela, fazemos estudos, né, bíblicos que vão aumentar o nosso conhecimento, a nossa sabedoria sobre as coisas do Senhor. Amém? Que Deus te abençoe nesse propósito, nesta empreitada, não somente a mim, quanto a você também. Vamos agradecer ao Senhor. Pai, Senhor, em nome de Jesus, Deus de Israel, Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, Deus que é longânimo, benigno e que tem as suas mãos poderosas estendidas para nós que cremos em o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meu Pai. Para nós que tememos ao Senhor, a Tua palavra diz que brilhará o sol da justiça, meu Pai. Que em nome de Jesus, todo o poder do mal, das trevas, todas as obras contrárias, tudo que não provém do Senhor, mas provém do inimigo, do adversário, de Satanás, seus demônios, seja repreendido e colocado por terra, em o nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai. Que a Tua luz gloriosa resplandeça sobre nós a cada dia mais e mais, e que as trevas venham se dissipar, Senhor. Em nome de Jesus, continua no controle deste dia, de tudo que havemos de fazer, de tudo que há de se dar, no decorrer do dia, das horas, que o Senhor confirme o trabalho das nossas mãos e que o Senhor venha a ser glorificado, exaltado em tudo aquilo que fizermos, Senhor. Quer comamos, bebamos ou façamos qualquer outra coisa, que tudo seja para a glória do Senhor. Em nome de Jesus que nós te agradecemos e te pedimos por tudo, Senhor. Amém e amém. Glória a Deus, fique com Deus. Eu sou o pastor Giovanni, da Igreja Evangélica Pentecostal Filhos de Sião. Que Jesus te abençoe ricamente, que Jesus abra a tua mente, teu entendimento, com coisas grandes e ocultas que você não sabe, que o Espírito Santo de Deus venha te possuir, né, e seja, né, aquele que vai te ensinar, que vai te fazer lembrar as palavras do Senhor, aquele que vai te levar aos pastos verdejantes e às águas tranquilas, amém? Que Jesus, né, resplandeça a sua luz sobre você e vos dê a paz. Amém? Até amanhã, se o Senhor permitir.